Bom dia a todos. Eu sou a professora Irene, sou a professora de ciências de vocês. Nós estamos na nossa 7ª aula, tá? Está iniciada a gravação. Nós vamos dar início agora à nossa aula, tá bom? Nós iremos hoje falar sobre som e ondas sonoras, tá? O Centro de Mídias também está trabalhando esse mesmo conteúdo, porém a nossa aula será uma complementação do Centro de Mídias. Por quê? Lá eles estão falando sobre ondas eletromagnéticas, né? E nessa nossa aula que nós vamos assistir hoje, nós vamos ver sobre as características gerais das ondas e focar em ondas sonoras, tá bom? Então, eu preparei também uma aula para vocês. Essas aulas estão sendo preparadas para que vocês, depois que assistam a apresentação de hoje, possam voltar a assistir, voltar a tirar dúvidas, anotar pontos que vocês ainda não conseguem entender, para que a gente possa sanar essas dúvidas posteriormente, tá bom? Então, é feito o vídeo, é gravada a aula, é postada lá no site, como eu já falei, várias aulas, minhaescolalweb.com.br, vocês assistam para poder sanar as dúvidas assistindo de novo ou anotar as dúvidas para poder me questionar por e-mail, pelo grupo, enfim, para vocês conseguirem aprender sempre mais, tá bom? Então, nós vamos iniciar, porque a aula é um pouco mais longa que as demais, tá? E vocês, a partir de agora, enquanto eu compartilho a tela, vocês podem já escrever o nome de vocês e a turma para registrar a presença, tá bom? Vamos lá, vou permitir aqui a Wendy entrar e já compartilho a tela com vocês. Bom dia, Wendy. Bom dia, prof. Vou iniciar a aula, tá, Wendy? Eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar a aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre som e ondas sonoras. Tá bom. Coloca seu nome também no chat, por favor, e a turma, tá bom? Vou iniciar para ver se vocês estão vendo o compartilhamento e escutando o som. Conseguem escutar e ver o som? Oh, desculpa, conseguem escutar e ver a imagem? Sim. Sim, ok. Então vamos continuar, tá? Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos estudar sobre som e ondas sonoras. Mas antes, vamos classificar as diversas ondas existentes. De forma geral, temos duas formas de classificar as ondas, quanto ao seu meio de propagação. Na primeira classificação estão as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio de propagação, ou seja, se propagam no vácuo, onde não existem moléculas, mas podem também propagarem-se por meio da matéria, como, por exemplo, temos a luz, ondas de rádio e TV, o raio-x, o infravermelho e micro-ondas. No vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade, que é de 300 milhões de metros por segundo, considerado como a velocidade da luz. Na segunda classificação, temos um outro tipo de onda, as chamadas ondas mecânicas. Elas são ondas que, obrigatoriamente, necessitam de um meio físico de propagação, ou seja, necessitam de moléculas para se propagar. O som, as cordas e as molas são os maiores exemplos de ondas mecânicas. Devemos ressaltar que, de forma geral, todas as ondas apresentam as mesmas características,
como frequência, altura, intensidade e velocidade. As ondas transportam energia e não matéria, mas as ondas mecânicas necessitam obrigatoriamente da matéria para se propagarem, ou seja, para transportarem sua energia. Passamos agora a estudar sobre o que é som. Som é a impressão causada no ouvido humano pela vibração de um corpo. A quantidade de vibrações por segundo é chamada de hertz. E o que são ondas sonoras? Ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, produzem sensações auditivas, sons. Somos capazes de perceber sons com frequência entre 20 Hz até 20.000 Hz. Essa frequência está representada nessa imagem na cor amarela, onde estão inclusos os sons audíveis ao ser humano. Sons com frequências abaixo de 20 Hz são chamados de infrassom e acima de 20.000 Hz chamados de ultrassom. Podemos ver na imagem, na cor azul, cuja frequência é menor que 20 Hz, os infrassons, que são os sons inaudíveis ao ser humano. Já na cor laranja, encontramos os ultrassons. Esses sons apresentam uma frequência maior que 20.000 Hz e também são inaudíveis ao ser humano. Vamos conhecer agora as características principais das ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas, desta forma, necessitam de um meio material para se propagarem. Este meio pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. As ondas sonoras são longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma da direção da vibração. E as ondas sonoras são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. Uma onda sonora ou qualquer outra onda é descrita pelas seguintes características básicas. Vamos iniciar pela amplitude. Amplitude, representada pela letra A maiúscula, significa a altura da crista ou altura do vale, como podemos observar nessa imagem. Vamos falar agora sobre a frequência. Frequência, representada pela letra F minúscula, que é demonstrada pela quantidade de crista-vale por segundo, isso é, vibração. Nessa imagem, temos duas frequências, uma e duas frequências. Agora é a vez do comprimento. Comprimento da onda, representado pelo lambda, é indicado pela distância da crista a crista, ou pela distância de vale a vale, tal como demonstrado aqui. E por fim, temos a velocidade. A velocidade é representada pela letra V e nos mostra a rapidez que a onda se propaga. Nesse slide, vemos uma ilustração que demonstra que as ondas sonoras são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. E, novamente, um resumo sobre frequência, comprimento de onda, amplitude e período. Período, ou T, é o tempo de uma vibração completa. A unidade do Sistema Internacional é o segundo. Frequência, ou F, é o número de vibrações por segundo. A unidade do Sistema Internacional é o Hertz. Comprimento de onda, ou lambda, é a distância entre os inícios de duas cristas, ou ventres, ou vales, consecutivos. A unidade do Sistema Internacional é o metro. Amplitude, ou A, é a distância entre uma crista, ou um ventre, ou vale, e a posição de equilíbrio. A unidade do Sistema Internacional é o metro. Aqui nós temos um exercício resolvido. Temos que observar as unidades de medida em primeiro lugar. O padrão de referência é o metro por segundo, onde 1 metro equivale a 100 centímetros. A frequência F traduz o número de vibrações produzidas por segundo
pela fonte sonora. Observe no exercício que nós temos 3 Hz de frequência. 1, 2, 3. O comprimento da onda lambda é dada entre 2 cristas ou vales consecutivos. Observando a figura, nós vemos 12 centímetros, transformando em metros, equivale 0,12 metros. A amplitude é o afastamento máximo de cada partícula em relação à posição de equilíbrio. Na figura, encontramos a amplitude neste ponto, que equivale a 5 centímetros, ou 0,05 metros. A velocidade de propagação é a rapidez com que a perturbação se propaga. Isso é igual a F vezes lambda. Então, temos 3 vezes 0,12, que é igual a 0,36 metros por segundo. Aqui falaremos sobre a velocidade das ondas sonoras. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio material em que se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos meios gasosos. A velocidade do som depende também da temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Aqui temos as fórmulas empregadas para se calcular a velocidade do som. Não vamos nos aprofundar nos cálculos, visto que esse aprofundamento se dará principalmente no ensino médio. Falaremos nesse slide sobre a intensidade sonora. Ela está relacionada com a amplitude da onda sonora. A intensidade representa o volume do som. Assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será o som. O nível sonoro é uma grandeza física relacionada com a sensação auditiva que a onda sonora provoca. A unidade de medida do nível sonoro é o Bell, em homenagem a Graham Bell, inventor do telefone, sendo mais comum o uso do seu submúltiplo, decibel. Pessoas expostas a elevado nível sonoro podem apresentar diversos sintomas, tais como intolerância a sons intensos, tontura, otalgia, zumbido e perda auditiva. Mais uma vez, vemos que a intensidade do som está relacionada com a amplitude. Som mais forte, maior intensidade. Tem maior amplitude. E som mais fraco, menor intensidade, menor amplitude. Nesse slide, vamos ver sobre a altura do som. A altura do som está relacionada com a sua frequência. O som pode ser grave, baixa frequência, ou agudo, alta frequência. A voz dos homens apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Por isso, a voz masculina é classificada como grave e a feminina aguda. As notas musicais são caracterizadas pela frequência. Som grave, menor altura, poucas vibrações por segundo e menor frequência. Som agudo, maior altura, muitas vibrações por segundo, maior frequência. Aqui vemos como a altura, isso é, o comprimento da onda se apresenta. Baixa frequência, média frequência, alta frequência. Nesse slide, vamos falar sobre a qualidade do som. A qualidade do som envolve a interação entre a altura, que é a frequência, com a intensidade, que é o volume do som. A altura ou frequência pode se subdividir em grave ou agudo, sendo grave apresentando baixa frequência, característica da voz masculina, e agudo com alta frequência, característica da voz feminina. A intensidade ou volume
podem ser também subdivididos em duas partes, uma sendo forte e uma outra sendo fraca. A forte apresenta alta intensidade e a fraca, baixa intensidade. Nessa figura à esquerda, observamos dois tipos básicos de intensidade. O som fraco apresenta baixa amplitude, enquanto que o som forte, alta amplitude. Já do seu lado direito, uma comparação entre a frequência do som agudo e grave. O agudo, característico da voz feminina, apresenta grande quantidade de frequência, como visto na linha vermelha. Já a linha azul apresenta o som grave, característico da voz masculina, e podemos observar a baixa frequência. E para entendermos melhor, nós temos que diferenciar que o termo volume, comumente usado na TV e rádio, é diferente do volume quando nos referimos às grandezas físicas. A qualidade do som está relacionada também com a distância da fonte geradora de som. Quanto mais perto da fonte, mais forte será o som, e quanto mais afastado da fonte, mais fraco. Dessa maneira, o som emitido, por exemplo, por uma britadeira, será mais forte para uma pessoa perto da mesma e mais fraco para uma pessoa afastada da mesma. Nesse slide, vamos falar sobre o timbre. O timbre está relacionado com o formato da onda. É a característica do som que nos permite distinguir dois sons da mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. O som produzido por um instrumento musical é uma composição de várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico do instrumento. Ele também garante que a voz humana seja diferente em cada indivíduo. Permite que ativemos dispositivos por meio de comandos de voz, por exemplo. Nesse slide, vamos ver sobre reflexão das ondas sonoras. O som se propaga em todas as direções. Desta forma, o som que ouvimos é o resultado do som que foi emitido pela fonte sonora e também o que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença do tempo de chegada do som emitido e do refletido aos nossos ouvidos normalmente é muito pequena. Nesse caso, ouvimos apenas um reforço do som. Nossos ouvidos é capaz de distinguir dois sons como distintos quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundo. Assim, quando estamos a uma certa distância de um obstáculo, pode ocorrer o que chamamos de eco. Nesse slide, temos uma representação da reflexão das ondas sonoras. Se a superfície refletora se encontrar a menos de 17 metros do emissor, ocorre a reflexão, mas não a eco. Se a superfície refletora se encontrar a mais de 17 metros do emissor, o ouvido humano consegue distinguir o som emitido do som refletido, e há eco. Aqui falaremos sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler é um efeito percebido por um observador quando existe um movimento relativo entre ele e a fonte emissora do som. Quando o observador se aproxima da fonte, o som recebido é mais agudo, maior frequência. Ao se afastar, o som parece mais grave, menor frequência. Um exemplo desse efeito é o som que ouvimos dos carros durante em uma corrida de Fórmula 1. Então, podemos concluir que no efeito Doppler, uma fonte sonora estacionária, repouso, com a frequência F, emite ondas que viajam em todas as direções com a mesma velocidade, e a frequência F se altera com a distância. E como lembrete, devemos ressaltar que o som não se propaga no vácuo, que é um dos fatores de diferença entre a luz. Devemos ressaltar que a luz, sim, se propaga no vácuo. Nessa imagem, podemos observar que o som produzido por essa fonte geradora sirene promove a vibração na água e no ar, pois nesses ambientes existem matéria.
Já do lado esquerdo, onde não existe matéria, que seria o ambiente do cosmo, ou também chamado de espaço sideral, fora do planeta Terra, por exemplo, o som não se propaga, pois o espaço sideral, onde não há astro, não há matéria e, portanto, definimos como vácuo. E devemos ainda lembrar que ondas, em física, transportam apenas energia. E damos por encerrada a aula de hoje. Obrigada a todos e até mais. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais. Bom, pessoal, vamos parar a apresentação. Eu vou voltar aqui com vocês, tá bom? A nossa aula, então, foi essa, tá? Sobre som e ondas sonoras. Como eu falei, é uma aula complementar ao Centro de Mídias. Sei que são muitas informações, muitos conceitos novos, que é um pouco difícil pegar tudo de imediato, não dá mesmo, mas aí, como eu falei, o vídeo foi feito para vocês assistirem várias vezes, para vocês anotarem, fazerem as observações, anotarem as dúvidas, mandarem para mim por e-mail, pelo grupo, para a gente poder ir conversando e tirando essas dúvidas, tá? Como o nosso tempo é curto, né, meia hora, e o vídeo foi um pouco mais longo, então eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas, colocarem no meu e-mail, colocarem no WhatsApp, no grupo, e aí a gente vai esclarecendo à medida que elas forem surgindo, tá bom? Durante a apresentação, alguns alunos entraram, eu permiti a entrada, só que eu não sei se eles já colocaram o nome no chat, e a série também. Então, esses alunos escrevam lá no chat o nome e a série, para a gente poder dar continuidade, tá bom? Faltam 5 minutinhos para a nossa aula acabar, mas eu gostaria de falar, antes de encerrar, sobre o Centro de Mídias. Vocês sabem que eles estão passando aula para vocês. Hoje, inclusive, às 2 horas vai ter mais uma aula, né, que eles vão transmitir para vocês. E tem um item dentro do Centro de Mídias que é interessante vocês começarem a desenvolver também, que é a tarefa, ou melhor, que são as tarefas que eles publicam para vocês realizarem. Tá? Essas tarefas, elas também vão entrar como participação e frequência de vocês. Então, eu vou rapidinho compartilhar a tela com vocês, apresentar como o Centro de Mídias foi, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou compartilhar a tela, Vinícius, obrigada. Vou compartilhar a tela para que vocês vejam lá como são as tarefas, que são simples, não são complicadas, não são difíceis de fazer, que vocês possam estar realizando neste momento agora, que vocês vão entrar em recesso, né, para poder não se perder e dar tempo a acompanhar quem deixou para trás o Centro de Mídias, tá bom? Então, eu vou compartilhar rapidinho com vocês aqui novamente a tela. Só um minutinho. Bom, apareceram para vocês vários itens. Sim. Sim. Então, eu estou entrando pelo notebook na minha conta do Centro de Mídias, tá? Não sei se vocês veem todos os canais dessa forma que eu vejo, mas acredito que não. Acho que é específico para a turma de vocês, tá? Esse é o formato que o professor geralmente acessa. Então, o que é interessante, que eu gostaria de passar para vocês, é que quando se vem em turma, quando vocês entram na turma de vocês, eu tenho várias por conta de ser professora do Maria Expedita. Mas quando vocês entram na turma de vocês vão clicar na turma, eu vou selecionar aqui o nono B, por exemplo. Aí vocês têm o chat, né? No chat eu consigo acompanhar todas as conversas que vocês tiveram entre vocês, com os professores. Então a gente consegue ver quem está interagindo e quem não está. E vocês vão ter aqui, ó, essa pranchetinha, tá? No celular também é uma prancheta, no notebook também é, no computador. Então vocês vão clicar na pranchetinha e vão ver
minhas tarefas. Então, as tarefas que vocês têm que desenvolver para contabilizar como participação no centro de mídias. Então, você já tem várias, ó. Não sei se algum de vocês já conseguiu ver ou realizar, eu tenho dados que algumas pessoas começaram a fazer, mas não completaram, tá? Então, vocês vejam nessas tarefas entregues, quais vocês já fizeram, quais não, e façam para poder completar e desenvolver todas as tarefas. Então, por exemplo, vocês têm lá, ó, a primeira atividade que eles passaram foi sobre os estados físicos da matéria, que relaciona-se à ciência. Então, vocês vão clicar nessa setinha do lado e vai abrir a habilidade trabalhada na aula e vão ver quem foi o autor, quem foi o professor que colocou e quando ela vai expirar. Então, essa atividade, ela vai estar aqui presente até 16/4, 16 de abril, para vocês realizarem. Então, tem um tempo aí de um mês, praticamente, para vocês ainda fazerem. Mas não deixe para a última hora, tá bom? Aí, vocês vão clicar aqui, ó, realizar tarefa. Quando clicam, vocês vão ver que vai abrir o vídeo novamente da aula, para vocês assistirem novamente, na qual vocês também têm acesso pelo site que eu passei para vocês, minhaescolaweb.com.br, tá? E vão ter uma questãozinha. Então, tá lá, sublimação. Sublimação é uma das mudanças de estados físicos da matéria. E tem 3 alternativas. Então, vocês vão ver, sublimação é a passagem do estado líquido para o gasoso? Aí vocês vão lembrar das nossas aulas, né? E vão ver que não, porque líquido para o gasoso se chama vaporização. B, é a passagem do estado sólido para o líquido? Também não. Sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Então, sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso? Sim. Lembra que eu falei? Quando uma matéria passa do estado sólido, pulando a fase líquida, indo direto para o estado gasoso, é chamado de sublimação. Então, vocês vão clicar na letrinha C e vão enviar tarefa. Eu não vou enviar aqui, para não contabilizar dentro das tarefas de vocês, tá bom? Mas vocês cliquem, selecionam a alternativa e enviem tarefa. Fechou? Vocês voltam em tarefa de novo. E vocês vão para a próxima, que é transformações químicas, também é de ciências. Clica lá, vai abrir habilidade, realizar tarefa. Vocês vão ver mais uma perguntinha sobre transformações químicas. Aí vocês vão assistir o vídeo se quiserem, né? Porque essas questões referem-se às aulas deles, do Centro de Mídia. Então, foi discutido dentro da aula essas questões. E vão ler quando o gelo derrete, quando um ferro enferruja, quando o açúcar vira caramelo, ocorre respectivamente o quê? Uma transformação química ou física. Então, vocês vão lembrar, por exemplo, quando o gelo derrete. O gelo, ele derrete, então ele passa do sólido para o líquido. Isso é uma mudança física, porque ela é reversível, isso é, o líquido ele pode voltar a ser sólido novamente. Quando o ferro enferruja, uma vez que o ferro enferrujou, essa transformação é irreversível, então não tem como mais voltar atrás. Então se trata de uma transformação química. Quando o açúcar vira caramelo, então nós colocamos o açúcar numa panela, esquentamos e através do fogo o açúcar se tornou caramelo. Uma vez que aconteceu isso, não dá para voltar mais atrás. Então também é uma transformação química. Sabendo-se disso, a alternativa correta, nós vamos ver que é a letrinha C, uma transformação física, uma transformação química e uma transformação química. Então clica e envia a tarefa. Então 2 eu já fiz com vocês. Vocês abrem lá a barrinha de tarefas, respondem também, tá? E completam todas as tarefas que vocês têm sobre o centro de mídias, tá certo? Para fechar, eu vou voltar aqui no nosso Meet, ok? Vou parar a apresentação aqui. Vou agradecer a vocês a presença e vou fechar falando a seguinte mensagem, tá? Vou passar um comunicado da escola para vocês agora. Então, vou voltar aqui e vou colocar uma mensagenzinha que a escola postou nas redes sociais. Acho que vocês já estão cientes.
né? Vamos ver se abre aqui. É o comunicado falando sobre o recesso escolar, que foi antecipado do dia 15 até o dia 28/3. Então, nesse período, a gente vai estar em recesso, tá bom? Então, não vão ter aulas, atividades também não vão acontecer, tá? Vocês estão em recesso, porém, as unidades escolares vão estar abertas somente para alimentação e distribuição de materiais, mas tem que ser agendado o horário, tá? Então, em 15 dias aí, nós vamos parar de ter um pouquinho de aula e enviar atividades para vocês. Mas como já tem essas do centro de mídias, se vocês quiserem já ir adiantando e colocando em ordem, eu acho interessante, tá bom? Vou voltar aqui para nós encerrarmos a nossa aula, porque já passou 3 minutinhos, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de se manifestar? Não? Então, eu agradeço a aula de hoje. Bom dia para vocês. Boa sexta-feira, né? E bom recesso também, tá bom? Peço para vocês, então, irem se desconectando para eu poder encerrar a reunião de hoje, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau, Vinícius.